Presidente, cumprimento todos e em particular o Sr. Diretor do Observatório Europeu e o Dr. João Golão pelas apresentações que aqui nos trouxeram e que são sempre um momento importantíssimo do trabalho do nosso Parlamento e nesta área em particular da toxicodependência. Eu tenho o privilégio e muito orgulho em ter participado no início de todo este processo numa comissão parlamentar que em 96 e 97 se debruçou sobre este tema e que produziu um relatório que foi uma parte importante da estratégia que então se definiu e que hoje está em aplicação e em desenvolvimento. E acho que é com orgulho que podemos dizer que o caminho que se seguiu e que o caminho que seguimos até aqui foi um extraordinário sucesso. Foi um extraordinário sucesso. Não vale a pena iludirmos isso e ignorarmos o ponto onde estávamos quando este caminho se iniciou. Ponto esse que estaria dramaticamente mais grave se não se tivesse adotado esta nova estratégia, esta nova abordagem em relação ao problema da toxicodependência. E, portanto, queria dizer isso e dizer também que este relatório de 2011 traduz o impacto dessa reforma ao longo destes anos, não refletirá ainda em toda a sua profundidade a crise económica e social que entretanto se está a agravar e que naturalmente terá incidência neste fenómeno, não refletirá ainda certamente alterações, não só na estrutura, mas alterações ao nível da disponibilidade de meios, de recursos humanos e de uma série de outras questões, não só nos serviços que diretamente tratam desta questão, mas em todos os outros que estão envolvidos nos diversos programas, que naturalmente também terá as suas consequências. Eu acho que há muitos dados a valorizar, alguns serão certamente a redução do consumo endovenoso, da partilha de material, a redução, a menor incidência do VIH entre os toxicodependentes, que nos permite, aliás, aligeirar o panorama muito negativo que temos a nível geral em relação ao VIH-Sida, porque nos outros parâmetros que não relacionados com os toxicodependentes não tem havido o caminho que houve nesta área. A questão da importância da dissuasão como prevenção e o facto da grande maioria dos toxicodependentes que aí são detectados serem encaminhados para tratamento, coisa que não seria possível com a mesma amplitude sem este mecanismo criado por esta nova estratégia. O facto, por exemplo, muito significativo de haver o encaminhamento para tratamento de toxicodependentes dependentes de cannabis, rompendo, como aqui foi dito pelo Dr. João Golão, com o estereótipo de que aí não há um problema sério, o que não é verdade, e isso é um passo decisivo e fundamental que não teria sido possível sem esta estratégia de proximidade e de intervenção junto do toxicodependente, tomado como um doente e como uma pessoa que tem que ter o apoio para deixar a sua dependência e não de qualquer outro ponto de vista. Eu acho por isso que será uma discussão estéril voltar a pôr em causa este princípio basilar da reforma que foi feita a partir desse debate no final da década de 90 e que foi posta em prática a partir de 2000, 2001, será uma discussão estéril, pôr em causa que se trata de uma doença e que o toxicodependente é como doente que deve ser tratado, independentemente da repressão do tráfico, que é indispensável e que é um aspecto que não está dissociado desta matéria, e que será também uma discussão estéril, pôr em causa toda uma política de redução de danos que tem a dupla vertente de abrir caminho a mais possibilidades para o acesso a um tratamento de sucesso e, ao mesmo tempo, de prevenir um conjunto muito significativo de outros problemas associados com o consumo de drogas que, de outra maneira, não seriam possíveis. Um toxicodependente em programa de substituição está sujeito a menos riscos em relação a uma série de outras questões, o VIH e outras patologias, mas está também mais propenso a poder aderir a um programa com sucesso e a deixar a dependência. Não havendo essa substituição, é muito mais difícil depois passar para a fase seguinte que todos desejamos. Queria também dizer que não ficou demonstrada, isto não é uma pergunta, é uma constatação que faço,
não é uma pergunta para o diretor do Observatório Europeu, nem para o Dr. João Golão, é uma observação que faço, não foi demonstrada em nenhum momento a vantagem da mudança que foi operada nos últimos tempos. O modelo que tínhamos funcionava, certamente teria aperfeiçoamentos, melhorias, mas há uma alteração que não é pouco importante na forma de organização deste setor, cuja vantagem não foi demonstrada, quando ao invés estava demonstrada a vantagem do modelo que estava a funcionar. Portanto, não necessitamos de nenhuma mudança de paradigma, o que necessitamos é que num cenário de mais crise, termos mais resposta e não menos resposta, como parece estar a ser ensejado. Queria finalmente dizer que estou muito de acordo com as preocupações sobre as novas tendências, a questão da população escolar, e aí temos um ponto muito importante que penso que também se liga com a questão das novas substâncias, pelo menos no contacto que temos com o território, autarquias e tudo mais. Há uma ligação muito grande entre as duas coisas e muita gente se refere a esta proximidade como um problema muito significativo. A questão da crise económica e social, mas há também uma outra questão que eu queria dizer aqui, é que há hoje problemas que são recenseados, novos problemas, que são decorrentes da maturidade da estratégia que foi posta em prática, que são problemas que hoje existem e antes não existiam, porque os problemas que existiam antes eram muitíssimo mais graves, alguns deles decorrem, de facto, do avanço e da maturidade da estratégia, mas nem por isso podem traduzir-se numa avaliação negativa da própria estratégia, porque eles são em si muito menos graves do que aqueles que tínhamos no início da aplicação desta política. Eu gostaria, aliás, que fosse melhor explicada a questão da relação com a terapêutica de substituição nos óbitos verificados, para que não se tire a ideia de que há um agravamento dos óbitos relacionados com a toxicodependência por causa da terapêutica de substituição. Essas mortes relacionadas com a terapêutica de substituição, de facto, não existiriam quando não havia terapêutica de substituição. É um facto. Mas isso não pode traduzir-se numa negação da vantagem desse mecanismo. E, finalmente, e com isto termino, queria valorizar muito a afirmação que aqui foi feita pelo Dr. João Golão, com o cuidado e com a responsabilidade com que sempre faz estas afirmações, que é de que nós não podemos, nem podemos de nenhuma forma, desvalorizar ou ignorar os novos produtos sintéticos, as novas drogas que aí estão. Temos que procurar resposta para elas, mas que isso não seja uma forma de esconder os problemas que continuamos a ter noutras áreas, ou de desvalorizar o investimento nas outras áreas que continuam a ser uma preocupação, digamos, as áreas mais tradicionais. Estas novas drogas têm uma abordagem que é bastante complexa, até do ponto de vista do direito penal, porque é difícil nós termos uma proibição genérica sem a tipificação penal que a nossa Constituição exige, e esse também é um princípio de que não podemos abdicar, mas certamente encontraremos os mecanismos para enfrentar esta questão, sobretudo se tivermos em conta, como foi dito aqui pelo Dr. João Golão, que a prevenção é de facto a maior arma, e é nessa que devemos apostar no fundamental e de forma prioritária. Muito obrigado.